eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo deste vídeo aqui é fazer um pequeno resumo sobre o nono momento síncrono, pois eu perdi o vídeo, né, da gravação do momento síncrono de ontem. Então, no momento síncrono de ontem, fizemos dois exercícios relacionados à aplicação do método da carga unitária e de Castiliano, dentro daquela lógica de mostrar que esses dois métodos eles são equivalentes. E aí o primeiro exercício foi determinar o deslocamento vertical do ponto D, né, dessa treliça, onde cada elemento de barra de treliça é feito de aço A36, módulo de elasticidade 200 GPa e tem área de seção transversal 400 mm². Para que a gente possa resolver esse problema, né, determinar o deslocamento vertical no ponto D, utilizando o método da carga unitária, eu teria que adotar o seguinte procedimento. Eu determino, né, as forças normais das barras de treliça, né, e posteriormente eu determino os esforços em cada uma dessas barras de treliça a partir da aplicação da carga unitária na direção, né, que pede o deslocamento, no caso aqui o deslocamento vertical no ponto D. E aí eu posso aplicar uma carga unitária de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí o resultado do deslocamento que eu vou obter, ele vai me confirmar se esse sentido, né, que foi dado pela carga unitária, ele está correto ou não. Se eu for aplicar, né, o Castiliano, eu tenho que, na verdade, colocar uma carga P, né, na direção do deslocamento pedido. No caso aqui eu teria que substituir essa força de 10 kN por P. Determinar todas as funções de força normal em função de P, processar a derivada dessas funções em relação a P e, posteriormente, substituir essas funções aqui, né, derivada de N em relação a P por 10 e processar esse somatório. Tá? Então, são coisas equivalentes, tanto a carga unitária quanto o Castiliano. Então, primeiramente, a gente resolveu a treliça, né, por equilíbrio, determinamos, né, as reações no ponto B e no ponto A. E depois, pelo método dos nós, a gente calculou cada uma das forças reais aqui em cada uma das barras de treliça. Fizemos aqui uma tabela, né, com a composição de cada força associada às barras, as forças reais, né, as forças normais reais e o tipo de esforço, se é tração ou compressão. E aí partimos para a construção, né, da carga unitária, né, ou seja, dos esforços virtuais. Então, nesse sentido, o que foi que a gente fez? A gente pegou... Aqui a gente fez o seguinte, a gente aplicou o Castiliano, né? A gente substituiu na carga de 10, né, por uma carga genérica P. Por quê? Porque a questão pede o deslocamento vertical, né, no ponto D. E processamos o cálculo das forças normais em cada uma dessas barras em função de P. Tá? E aí definimos aqui essa tabela. Tá? Bom, definido aqui... definido essa tabela das forças virtuais, vamos dizer assim, das forças em função de P, nós processamos aqui uma outra tabela no sentido de organizar essa conta daqui. Então, fizemos a derivada de cada uma dessas funções de força normal em relação a P e depois da derivada substituímos o valor da força P, que nesse caso dessa treliça existe uma força P de 10 kN, né, para baixo. E depois processamos aqui esse somatório, ou seja, a multiplicação das colunas AC, A, C e D aqui, e dividimos pela rigidez aí da barra. Só uma observação, muito cuidado, porque aqui, né, essa rigidez aqui, ela tem que estar compatível com a unidade de força e a unidade de comprimento que a gente utilizou aqui no nosso problema. No caso, a unidade de força kN e a unidade de comprimento metro. E aí, com isso, eu consegui determinar o deslocamento na vertical de 1,16, que confirma, né, o sentido para baixo, né, definido lá pela carga P. Depois a gente fez uma discussão relacionada ao método da carga unitária. Qual seria o procedimento? A gente retira todo o carregamento, né, e no ponto onde eu quero calcular o deslocamento, eu aplico aqui a carga unitária.
O sentido dela não importa, porque depois no final a conta vai me mostrar se esse sentido aqui é o verdadeiro ou não. E aí o que é que eu faço? Eu calculo as forças normais virtuais. E aqui a gente pode notar, ó, que basicamente essas forças normais virtuais, elas são iguais às funções de força normal derivadas em função da carga P, quando substituída, né, essas funções aí em função de P por P igual a 10. Veja que são os mesmos valores e aí a gente consegue mostrar que realmente o Castiliano, né, é análogo ao método da carga unitária. Tá? Então a gente tem a mesma coisa. Nesse caso aqui a gente processaria esse somatório, que é equivalente ao somatório anterior, e encontraria o valor de 1,16, confirmando assim o sentido, né, da carga unitária do deslocamento realmente adotado para baixo. Posteriormente, nós fizemos um exercício de viga e focando aí a questão da aplicação da carga unitária. E aí o problema me pede é justamente o deslocamento e a rotação no ponto A. O que é que a gente observa aqui? Bom, a gente vai considerar somente para essa situação a contribuição da flexão, então por isso que a gente só pega essa integral aqui. Nesse problema, a gente precisa calcular o momento real e o momento virtual de cada um dos trechos de variação de momento fletor da estrutura, no caso aqui são 2. E para aplicar o método da carga unitária, eu preciso, no caso da determinação do deslocamento em A, aplicar uma carga, né, unitária no ponto A. No caso aqui, como é que a gente está enxergando já a condição física da estrutura, a gente vai aplicar uma carga de cima para baixo, né, porque o deslocamento é para baixo. E o momento a gente vai aplicar um momento no sentido anti-horário dentro dessa lógica aqui de simulação que a gente fez, né? Possivelmente para esse carregamento a seção ela rotaciona no sentido anti-horário. Mas se não for, né? Se não for, a conta vai me mostrar o sinal contrário e aí eu sei que o deslocamento e a rotação, por exemplo, serão nos sentidos contrários ao da carga e momento, respectivamente, unitários adotados aqui para fazer a análise dessa questão. Então, primeiro a gente calculou a questão do deslocamento, calculando os momentos reais em cada um dos trechos, né, com dois sistemas de coordenada locais aqui, x, variando de 0 a 3. Passamos uma seção 1, pegamos do lado esquerdo da seção. Passamos uma seção 2, pegamos do lado esquerdo da seção e calculamos os momentos reais, esse e esse, né, associados aí aos dois trechos, né? De 0 a 3 e aqui de 0 a 3. Perfeito. Depois fizemos o cálculo dos momentos virtuais para os mesmos sistemas locais e para as mesmas condições aqui de seção que foram aplicadas anteriormente, calculando assim os momentos virtuais em cada um dos trechos, nesse trecho e nesse outro trecho associado à seção S2. E depois disso montamos a equação, né, do método da carga unitária, né? O trabalho da carga unitária tem que ser igual ao trabalho aqui representado, né, pelas forças, pelos momentos, pelos momentos aqui calculado por essa integral, né, que representa, né, a energia interna de deformação, né, que é o trabalho interno. Né, e aí a gente tem aqui o momento real e o momento virtual em cada um dos trechos. Tá? E aí, para a gente finalizar essa conta, a gente precisou calcular a rigidez da estrutura dentro daquela lógica que a gente comentou. Como a gente está utilizando kilonewton, eu preciso kilonewton e metro, respectivamente, para força e comprimento, eu tenho que compatibilizar tanto o modo de elasticidade quanto a inércia para essas medidas. E aí eu tenho aqui o deslocamento vertical em metro e depois aqui em milímetro. Finalmente, a questão do momento virtual, eu apliquei aqui uma carga unitária de momento no ponto A desejado. Processei agora o cálculo dos momentos virtuais em cada um dos trechos, porque o momento real eu já tinha, e fiz a mesma conta, né? Só que agora mudando aqui para o trabalho virtual externo, é o trabalho do momento no giro, e calculando-se aqui o giro, confirmando aqui o sentido anti-horário como, né, o lógico aqui para essa questão, porque o resultado aqui deu positivo de 5,75 vezes 10 a menos 3 radiano. Tá? Na verdade, a aula ela foi uma aula de 1h30 e eu estou resumindo aqui esse vídeo, né, em menos de 10 minutos. Paciência, tá?
infelizmente acontece, eu perdi o vídeo e ainda tenho que fazer. Né? Mas isso aqui foi um processo de revisão e de alguma forma quem tiver dúvida e se sentir prejudicado pode conversar com os colegas ou pode também tirar dúvida comigo no próximo momento síncrono, tá? Então até o próximo momento síncrono e o próximo vídeo.